Bom dia, pessoal, tudo bom? Esse é o segundo vídeo sobre estudos literários. Ele dá sequência ao início do nosso curso e o tópico de hoje é: o que são estudos literários? A nossa discussão começa com a visão proposta pelo próprio Ministério da Educação e serve como baliza para exames vestibulares definirem de que forma eles cobram os conteúdos específicos em relação à literatura. Então, vamos deixar uma coisa bem clara desde o começo. Para os parâmetros curriculares nacionais, que são a diretriz para o ensino no Brasil, ainda, tá? Tudo isso está em fase de mudança, a relação desejável do jovem que conclui o ensino médio com o texto literário é o contato enquanto leitor, e não apenas o contato como um conhecedor da linha do tempo da história da literatura. Conhecer essa linha do tempo é importante, porque sem ela nós não conseguimos situar, contextualizar as obras e poder fazer uma leitura adequada. Mas o fundamental é o contato com o texto. Então, no passado, muito antes de existirem esses documentos legais, a literatura ela era vista como parte da formação humanística burguesa, quase como um sinônimo de verniz cultural desejável, necessário para que alguém se destacasse na sociedade. Tá? Hoje não. Hoje a literatura, o contato com o texto literário, a vivência literária, ela é parte essencial da construção do senso crítico, da construção da percepção crítica da realidade, dessa apreensão crítica da realidade que só o texto literário nos fornece. Okay? Conforme nós nos desenvolvemos enquanto leitores do texto literário, né, nós vamos criando uma espécie de feeling, tá? Para captar sutilezas que subjazem, então assim, abaixo da superfície gramatical do texto. Então o texto tem uma superfície gramatical em que as palavras são apenas palavras. Quando nós transcendemos, quando nós vamos além dessa superfície gramatical, nós vamos perceber correlações muito interessantes, mas que dependem do nosso conhecimento contextual. Por isso que é interessante pensar a produção literária como um todo usando uma expressãozinha que talvez agora ela fique muito vaga para vocês, mas com o tempo ela vai ganhando corpo, que é discurso literário. Tá? E por que eu vou insistir nisso? O conceito de discurso é amplo, e eu e meus colegas vamos ajudar a construir esse conceito na formação de vocês. Mas por agora, vamos pensar que o discurso ele tem três materialidades. Ele tem uma materialidade linguística, tá? Que é a linguagem decorrente de um sistema linguístico. Ele tem uma materialidade subjetiva, que tem a ver com o estilo do autor, que tem a ver com as questões psíquicas envolvidas na produção do texto. E ele tem uma materialidade histórica, que é o ponto de inserção desse texto num certo contexto cultural, histórico, social, político, econômico, etc. Tá? Você deve lembrar que na aula eu dei o exemplo do conto O Espelho, de Machado de Assis, tá? Tentando propor uma leitura em que elementos aparentemente arbitrários e aleatórios passam a fazer sentido numa leitura que é, por exemplo, histórica. Nesse conto O Espelho, digamos assim, a palavra-chave do título, o espelho, é um espelho veneziano, um daqueles espelhos que apenas a aristocracia tinha a capacidade de comprar. É um espelho supostamente fabricado na ilha de Murano, de um cristal finíssimo, mas a moldura do espelho era de madeira
pintada de dourado e muitíssimo, muitíssimo descascada. Essa moldura descascada, esse espelho decadente, ele funciona como uma metáfora da própria monarquia decadente, aquela reta final do Segundo Império. E a personagem que se vê nesse espelho se chama Jacobina. Ora, Jacobina, né, nos remete, pelo discurso histórico, da narrativa histórica, aos jacobinos que formavam a ala esquerda, a ala que não era a ala conservadora, era a ala liberal do parlamento francês pós-Revolução Francesa. E Machado de Assis dialoga mais de uma vez com as sutilezas desse processo, tá? Em vários outros contos, de várias outras formas. Então, a gente tem aí um jogo de sentido em que, de um lado, nós temos o espelho simbolizando a decadência do Segundo Império, e do outro lado, nós temos uma personagem com inúmeras questões de identidade, de formação de identidade, de uma identidade relativamente oscilante, que se chama Jacobina e que remete ao espírito liberal republicano, mas ainda incipiente, posto que jovem, posto que com muito ainda a refletir e pensar sobre o seu próprio ser e estar ali, né, na nossa realidade social. Vamos lembrar que Machado viveu todo esse processo, né, tanto o fim da escravidão quanto a proclamação da República, tá? Então, nesse primeiro momento, o nosso exercício era tentar estabelecer essas relações do texto com o contexto e buscar desse entrecruzamento sentidos que eles não estão tão evidentes na superfície do texto, tá? Então, o que nós vamos fazer nos exercícios de fixação dessa aula é exatamente procurar aprofundar esse fazer interpretativo que vai se construindo e vai se consolidando, né, conforme vocês forem lendo os textos, forem refletindo, tá? Forem tirando suas próprias conclusões, ok? Então, até semana que vem, quando nós vamos fazer um outro exercício de análise, agora com ferramentas mais específicas para escarafunchar melhor o texto, ok? Um abraço e boa semana para vocês.